Acredito que a minha cura se baseou muito pela fé. Mas só agora, conhecendo Deus mesmo, que ela foi realmente curada. É o que a gente precisa, de Deus nas nossas vidas. Essa obra, esse ministério está mostrando que tudo é possível que crê. Tudo. Meu nome é Karina, sou de Atibaia, então eu vim contar um pouquinho da minha história. Desde pequena eu sofria, até há pouco tempo eu sofria com asma. Foi detectado a partir dos 4 anos que eu estava com bronquite asmática na época. Eu tinha crises diárias, eram faltas de ar, com chiado no peito. Eu era pequena, mas eu lembrava que eu sofria muito porque eu não podia brincar, eu não podia dar risada, o médico tinha tirado inúmeras coisas que eu não podia fazer mais por causa da asma. Se ela fosse brincar de esconde-esconde e entrasse atrás de uma cortina, ela já tinha que ir para o hospital para fazer a inalação. Porque às vezes o inalador que a gente tinha na casa não era suficiente, porque tinha que fazer no oxigênio, né? Então é tudo isso que a gente passou, né, com ela. Qualquer coisinha, mudança de tempo, eu tinha que estar no hospital para fazer a inalação. Era tudo no oxigênio. Fui crescendo, fui passando o tempo, mas não se curava, fazia inúmeros tratamentos. Fiz tratamento com injeção, eu tomava injeção toda semana. Fiz tratamento com alimento também, não podia comer muita coisa porque atacava a asma. Usou muito medicamento, tudo que me ensinava eu fazia para ela ficar curada. Acho que bem pequena já tinha tido várias pneumonias. Acho que a mais forte que eu tive foi aos 10 anos. Eu levei ela à noite para o hospital e chegando lá o médico disse que ela era só uma garganta que estava inflamada, que o sangue que ela estava soltando era dos vasinhos que estava estourando e deixou ela lá embaixo do chuveiro gelado para baixar a febre e ela não abaixava a febre dela de jeito nenhum e passou de novo com ele, deu o medicamento, né? Cheguei em casa, precisei voltar com ela, vomitando muito sangue. E tinha dado derrame pulmonar, meu pulmão começou a sangrar, eu só tossia sangue. Que foi, acho que, uma fase muito difícil para mim, porque eu era pequena, tinha uns 10 anos e era uma coisa que me incomodava muito. Essa daí foi a piores crises que ela teve. Fui crescendo, fui passando o tempo, continuava a mesma coisa, só a asma, não tinha um prazer de brincar porque eu não podia. Se eu ficasse correndo, atacava, se eu desse muita risada, desse gargalhada, já não podia porque eu ficava em crise, tinha que ir para o hospital, vivia fazendo inalações. Era uma coisa que eu não gostava, até hoje não gosto, eu tenho trauma de inalação, de tantas que eu fiz. Vivia no hospital, com uns 15 anos eu tive mais uma pneumonia por causa da bronquite asmática. Até os 18 eu continuava tendo pneumonia. Eu sei que era uma coisa que me incomodava muito na escola mesmo, eu não contava para as pessoas porque eu tinha vergonha. Era só mesmo a família que sabia, né? Que ela se passava, né? A gente que via, né? Então era assim, quando ela tinha crise assim, de um quarto no outro escutava o chiado que ela tinha, né? Devido à crise que ela tinha, a falta de ar que ela tinha. Eu ficava com o pulmão cheio e ficava chiando, parecia um gatinho que tinha dentro de mim. Então aos 15 para 16 anos eu tive mais uma pneumonia, fiquei internada, me recuperei logo, mas enfim, isso só atrapalhou, porque eu deixei de fazer muitas coisas. Com 16 anos eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, nessa época que eu tive pneumonia, eu fui convidada para fazer intercâmbio no Japão e não podia porque eu estava com pneumonia, tive que abandonar isso, que era uma viagem, era tudo pago, eu tive uma oportunidade grande que eu tive que perder por causa da asma. Ela queria muito, mas lá no Japão estava muito frio. E lógico, né? Eu fui contra, né? Porque eu falei, e se você chega lá e fica com essas crises, né? Como que eu vou atrás de você lá? Não tem como, né? Então eu não deixei ela ir. Eu perdi muita coisa por causa dessa doença. Que às vezes as pessoas pensam, ah não, é só uma falta de ar, não é nada, não, é difícil, porque você perde
muita coisa que você não pode fazer por causa disso, devido a isso. Porque você fica sem respirar, você não pode correr, não pode, te falta ar, te falta tudo. O ar é tudo pra gente, então acho que quanto menos você tem, mais você quer respirar e aquilo vai te sufocando mais ainda. Foi uma época que eu sofri muito, até há pouco tempo atrás, que eu ainda estava tendo crises todos os dias, fazendo os tratamentos, uns tratamentos que na verdade não resolvem nada, só alivia por um período, porque não tem cura, os médicos já falam não tem cura, é uma coisa que você vai ter que conviver. Até teve uma vez que o médico me falou que ela, dos 15 até os 18, ela ia ter uma melhora, mas com 18 anos, e quando ela tivesse o primeiro filho dela também, ela poderia ter outras crises fortes, né? Foi com 18 anos a crise voltou, e voltou pior, né? É uma doença que não é uma coisinha simples, qualquer, que só porque eu uso o medicamento vai passar, não. É uma coisa que atrapalha muito a vida da gente. Primeiro foi eu e meu marido, depois ela mesma decidiu, assistindo, acompanhando, né? Fazendo as orações dela. Comecei a assistir pela televisão as orações, aí comecei a frequentar, eu ia toda semana quase no Milagre Urgente lá no Brás. Foi aí que eu comecei a buscar por isso também, pela minha cura. Sempre que eu ia, eu colocava o nome dela no caderno de orações, né? Pedia para Deus, né? Que curasse ela, né? Porque é difícil uma moça, né? Ter que sair, sempre saía, e sempre com crise, né? É só quem tem mesmo que sabe, né, que o que passa. E numa dessas eu recebi o galãozinho com água lá na igreja e levei para casa e quando eu tinha as crises eu tomava, ao invés de usar a bombinha, eu comecei a tomar água. Foi aí que eu fui percebendo que eu já não estava tendo tantas crises, eu fui diminuindo aquelas crises e com o passar do tempo eu nem mais usava mais medicamento. Foi aí que eu passei na médica que eu estava fazendo o tratamento, que já fazia uns 2 anos que eu fazia o tratamento com essa bombinha. E falei pra ela, olha, parei de usar, não tô mais usando. Ela falou, então a gente vai fazer um exame pra ver, porque se você não tá usando é porque você não tá tendo mais crise, tá bem. E aí eu fiz os exames, deu o resultado, saiu normal, não tenho mais nada. Não, deu negativo, não tenho nenhum tipo de distúrbio asmático. Foi aí que eu fui para a igreja contar meu testemunho, que eu consegui contar para o apóstolo, que foi emocionante. Foi assim, um imenso prazer chegar perto dele, que é muito difícil dar o testemunho para ele. Eu sempre ia lá, tinha muita vontade de poder falar, nossa, eu fui curada, porque até no dia ele falou que ele também teve esse problema, ele sabe o quanto é difícil a pessoa sofrer por asma. Deixa eu falar com essas moças aqui. O seu nome, filhinha? Karina. Essa aqui, quem é? Minha mãe. Sua mamãe? Vocês Minha moram mãe. onde, filhinha? Em Atibaia, aqui em São Paulo. Karina, tu parece estar meio emocionada, né, filhinha? Seus olhinhos estão brilhando. O que houve, filhinha? Eu vim contar meu testemunho, fui curada da asma, mas principalmente porque com o Senhor eu conhecia Deus. Principalmente, antes de tudo. Porque Você não conhecia ele, né? Eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. A maioria, sim. Sabe que fiquei um pouco emocionado também? Quando fala asma, parece uma coisa banal, uma coisa comum. A igreja deve saber que eu já tive isso, né? E você já ouviu falar muito de morte por afogamento? Quem já ouviu falar? Uma pessoa que tem asma, tem momentos, eu me lembro como eu tinha que trabalhar às vezes de servente, de pedreiro e ajudar, e mexer com poeira, com pó. Eu buscava o ar, era como se eu estivesse debaixo d'água. E o desespero era grande. Isso aqui me afundava, diafragma. Isso aqui afundava de tanta força que eu fazia para buscar o ar. Assim, e todo mundo respirando à minha volta e eu não achando o ar. Era assim, filhinha? Era, desde pequenininha. Acho que praticamente desde que eu nasci. Eu no médico, quando eu era pequena, eu não podia nem
dar risada, porque eu ficava com crise. E parecia que ia morrer afogada, né? parecia, eu tinha crises assim que fechava tudo. Eu tinha que correr para o hospital, vivia só no hospital. Aí comecei a vir para a igreja, comecei a vir buscar. Aí um dia o senhor estava orando na televisão, eu bebia água no lugar da bombinha. E fiz os exames, porque eu estava fazendo o tratamento e a médica falou, né, não tem cura. É só tratamento contínuo, né? Não tem cura, né? Você vai continuar usando a bombinha pro resto da sua vida. Você já imaginou se não tivesse cura mesmo? Você sabe, até hoje, nesses 34 anos, eu completo dia 25 de novembro, quantas mensagens Deus me deu, quantas orações como essa que você recebeu, Deus me deu. Você acha que se eu tivesse isso, se eu não tivesse sido curado, eu poderia falar esse tempo todo? Podia nem e andar, controlar a respiração e ficar 15 horas de pé? Cada milagre que vocês recebem, pelo menos um desses Deus já fez na minha vida. Graças minha vida a é um Deus. milagre. Você tá feliz, né? Tô feliz, porque Você hoje tá rindo ou tá chorando? tô rindo e chorando, né? Rindo de Que felicidade. bênção. E a mamãe? Você lembra disso aí, mamãe? Lembro, eu sofri muito com elas, nas filas dos hospitais, né? A gente não tinha convênio, então ficava na fila do SUS, luta, com ela né, mamãe? morta, né? E Essa obra, então, se tornou, assim, muito importante na vida de vocês, né? Com certeza, apóstolo. A gente é da Igreja Mundial do Poder de Deus de Atibaia. Meu marido é fiel, é dizimista, tem o cardezinho cessante. E a gente é com o Vale senhor. a pena? Vale a pena. Ela já deu testemunho do meu filho, que era empregado e virou patrão. Vem cá, me dá um abraço, vem. Que bênção. Glória a Deus. Parabéns, filhinha. Tá com muita vida e saúde. Então, hoje é impossível alguém entrar aqui e não ser abençoado. Hoje eu não sinto mais nada, hoje eu faço tudo, consigo subir morro, faço academia, faço atividades, corro, tenho uma vida normal, posso comer o que eu quero, porque tem muitos alimentos que me faziam mal, posso sorrir, porque antes eu não podia, porque dava crise asmática. Acho que a fé em Deus, acreditar, confiar e ter certeza que a cura vem sim no tempo de Deus e hoje eu tô curada em nome de Deus. Sei que foi também pela vida do apóstolo que eu consegui isso, porque foi pelos ensinamentos que eu tive fé, que eu acreditei, que eu busquei, que eu conhecia Deus e é o que a gente precisa, de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa se libertar de todo esse mal que a gente sofre. Agradeço o apóstolo, a bispa, deixo um abraço para os dois. Deus que abençoe muito os dois, né? Que continua ajudando essas pessoas, né? Que precisam. Queria mandar um abraço para o apóstolo, para a bispa, para todo mundo da igreja. Eu acho que eles são servos de Deus, que estão fazendo um excelente trabalho. Eu acho que todo mundo que não só passa por esse problema, mas como outros deveriam buscar a Deus, frequentar a igreja, independente da sua religião de fé. Acho que o importante é você ter fé e crer que você vai ser curado. Que hoje eu estou aqui contando o meu testemunho e eu tenho certeza que alguns de vocês também estarão um dia contando o testemunho de vocês.